noite. Eu quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24. Enquanto você acha o referido texto, quero aqui louvar ao Senhor pela oportunidade que Ele me concede de estar nesta casa, a Assembleia de Deus em Potiraguá, pela primeira vez, para juntamente com vocês louvarmos e servirmos ao nome do nosso bom Deus. Quero tributar a Deus louvor e gratidão pelo anjo desta igreja, pastor Washington. Deus abençoe sua vida, seu ministério. Prazer, viu? Estar dividindo o altar com o Senhor. Louvar a Deus pela vida do líder Jailton. Deus abençoe, muito obrigado pelo convite. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, cantor Daniel. Deus abençoe, tu é bênção, viu? Aos meninos da banda, Deus abençoe, Ramon, Bruno, tamo junto. Como o Daniel falou, foi uma luta, viu? Chegarmos aqui, mas se Deus aprove estarmos aqui, é porque Ele tem grandes coisas para fazer. Quem crê diz amém. Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 13 a seguir. Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 13. Como já tem algumas pessoas se colocando em pé, se toda a igreja, quem puder, por gentileza. Lucas 24, 13. A palavra do Senhor vai nos dizer da seguinte maneira: E eis que 2 deles foram naquele mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro sobre todas as coisas que tinham acontecido. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam juntos e arrazoavam entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os seus olhos estavam impedidos para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que tipo de palavras são essas que tendes um com o outro enquanto caminhais? E estáis tristes? E um deles, cujo nome era Cleopas, respondendo, disse-lhe: És tu somente um estrangeiro em Jerusalém, e não soube das coisas que nela têm acontecido nestes dias? E ele disse-lhes: Quais coisas? E eles disseram: A respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em feitos e em palavras diante de Deus e de todo o povo. E você diz amém. Poder se assentar, por gentileza. Meus amados irmãos, eu quero pedir a atenção de vocês para 2 tópicos importantes na introdução da mensagem. O primeiro tópico que eu quero trazer nessa noite é um dos atributos do Deus que nós servimos. Qual atributo é esse, pregador? O atributo da onisciência de Deus. O Deus que eu creio, o Deus que você crê, é um Deus que tem todo o conhecimento. Ele conhece o corpo, Ele conhece a alma e Ele conhece o espírito. Se você fazer um vestibular ou ir em alguma faculdade particular e também passar por um processo seletivo e se inscrever no curso de psicologia, você vai conseguir, bem pouquinho, mas vai conseguir entender um pouco a alma do ser humano, porque a alma do ser humano é onde habita a fonte dos desejos, os nossos sentimentos, e a psicologia tenta entender, em uma pequena fração, o que passa na nossa mente, o que passa na nossa alma, o que os nossos sentimentos falam e o que os nossos sentimentos
podem fazer sobre nós. Se você ir para o curso da medicina, passar alguns bons anos lá, de manhã e à tarde estudando, você, bem pouquinho, vai entender um pouco acerca do corpo, da carne, em diversas áreas da medicina. Você vai entender como funciona a biologia do corpo. Mas só Deus conhece por completo. Não é uma pequena fração, é por completo o corpo, a alma e o espírito. Sabendo da onisciência de Deus, guarde esse primeiro tópico da introdução, a onisciência de Deus. Eu quero vir para o segundo tópico da introdução. A promessa que Jesus tinha com os discípulos naquele contexto. Qual promessa era essa, pregador? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus sabia que o Espírito Santo iria descer, iria encher, iria liberar dons de línguas, variedade de línguas, e encher algumas pessoas, mas apenas aqueles discípulos que iriam ficar em Jerusalém. Partindo desses dois princípios, a onisciência de Deus e a promessa de ficar em Jerusalém, eu quero entrar nas linhas do texto que nós lemos nessa noite. Apenas contextualizando, estamos no dia da ressurreição de Cristo. Maria já foi ao túmulo, não achou o corpo. Pedro já foi ao túmulo, não achou o corpo. João, antes dele, foi até o túmulo e não achou o corpo. Está o burburinho rolando, Jesus ressuscitou, cadê o corpo do mestre? Para onde foi? E aí a palavra de Deus vai dizer que dois discípulos de Jesus, um por nome de Cleopas, o outro não sabemos, estão saindo de Jerusalém e indo para um vilarejo chamado Emaús. Era por volta de 10 a 12 quilômetros. Eles estão saindo de Jerusalém e indo para Emaús. Por quê, pregador? Porque aqueles dois eram discípulos de Jesus, ouviam as palavras de Jesus. E qual eram as palavras de Jesus? Eu sou o Messias, eu vou trazer salvação ao mundo. Mas agora, esses dois discípulos começam a se questionar, como ele é o Messias, se ele está morto. Tem alguns dizendo que ressuscitou, mas eu não estou sabendo disso. Tem alguns dizendo algumas coisas, mas eu ainda não vi. Eles estão tristes, porque aquele que lhes deu uma promessa de que era o Messias, está morto. Por causa da sua tristeza, eles saem de Jerusalém e vão para um vilarejo chamado Emaús. No meio da caminhada, no meio da passada, Jesus Cristo chega até aqueles dois homens. Chegando até aqueles dois homens, eles não reconhecem quem é Jesus Cristo. Não identificam quem é o Mestre. Por quê, pregador? Eu tenho uma interpretação e quem crê vai dar um glória comigo nessa noite. Aqueles dois discípulos ainda estão em sua mente a referência do Jesus crucificado, do Jesus que foi humilhado, do Jesus ensanguentado naquele madeiro, do Jesus que foi chicoteado durante todo o caminho, do Jesus que foi cuspido. A imagem daqueles dois homens é do Jesus derrotado na cruz. Só que agora o Jesus que está diante deles não é mais o Jesus que foi cordeiro no madeiro. Agora eles estão diante do Jesus que é o leão da tribo de Judá. Duas pessoas entenderam isso aqui, eu vou melhorar só para tu dar um glória mais forte. O evangelho, ele tem duas faces. O Jesus ensanguentado, o Jesus que foi cordeiro, o Jesus que foi morto, mas ele não é mais cordeiro, mas agora ele não é mais derrotado, agora ele não é mais humilhado, ele está sentado no trono de glória, rodeado de poder, rodeado de glória, intercedendo por você. Agora ele é o leão da tribo de Judá.
Só quem veio adorar o leão da tribo de Judá, só quem veio adorar o Jesus que é ressurreto, glorificado e poderoso. Ele não é mais o Jesus que foi morto. Agora ele está à destra do Pai, ressurreto, glorificado, em sua majestade. E aí Paulo explica isso em 2 Coríntios 5:16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, assim não mais conhecemos. Não é mais carne, não é mais fraco, não é mais cordeiro. Agora é o Deus Todo-Poderoso e ressurreto. Aí, esse Jesus ressurreto agora, vivificado, poderoso, está diante desses dois homens. Aqui eu chego no tópico principal da mensagem, guarde isso. Esses dois homens estão no caminho de Emaús, e eles vão conversando sobre si acerca daquilo que aconteceu nos últimos dias. E o que aconteceu nos últimos dias? A oração do Getsêmani, Jesus suar sangue, Jesus chorar, sofrer, pedir para que o cálice foi passado, Jesus sendo chicoteado, preso no madeiro, morto, e os burburinhos de que ele ressuscitou. É sobre isso que eles estão conversando. E a Bíblia diz que enquanto eles estão conversando acerca disso, eles estão tristes. Eles estão saindo de Jerusalém tristes. Guarde isso e me dê a sua atenção agora. A promessa era de ficar em Jerusalém. Jesus tem a onisciência de conhecer a nossa alma, os nossos sentimentos. Eu vou aplicar. Tem pessoas que saem de Jerusalém por causa dos seus sentimentos. Tem pessoas que saem de Jerusalém por causa da tristeza que está em suas almas. Tem pessoas que abandonam Jerusalém por causa de feridas que outras pessoas o causaram. A tristeza vem e nós queremos abandonar Jerusalém. Nós queremos sair de Jerusalém por causa da decepção. Nós queremos abandonar Jerusalém por causa de alegria demasiada, por causa dos nossos sentimentos que nós deixamos nos dominar. Nós abandonamos Jerusalém. Tem pessoas que saíram do local da promessa por causa da tristeza na alma. Tem pessoas que estão querendo abrir mão da vida espiritual por causa da tristeza da alma. Eu vou aplicar, porque papai está me direcionando a dizer. Tem pessoas que entraram aqui querendo sair de Jerusalém por causa de decepções da vida. Tem pessoas que estão querendo sair de Jerusalém por causa da ansiedade que está querendo te matar. Tem pessoas que estão querendo sair de Jerusalém por causa da tristeza que outras pessoas te ocasionaram. Tem pessoas querendo romper o relacionamento com Deus por causa da tristeza que está invadindo a tua alma. Tem pessoas que estão querendo abrir ministério, abrir mão de ministério, abrir mão de pregar, abrir mão de cantar, abrir mão da promessa, abrir mão da faculdade por causa dos seus sentimentos. Mas Deus me trouxe aqui como um profeta para liberar uma palavra sobre a tua vida. Hoje Ele veio até o teu encontro para te dizer: eu não vou permitir os teus sentimentos te tirarem de Jerusalém. Já tem duas pessoas entendendo essa palavra. Levante a tua mão, por favor. Levante as duas mãos, por favor, que eu estou sentindo graça aqui. Papai está mandando eu dizer para alguém aqui: ei filha, a ansiedade não vai te tirar de Jerusalém. Ei filho, a decepção não vai matar o ministério que eu coloquei na tua mão. Ei serva, a decepção não vai matar o teu casamento, não vai tirar os teus filhos da igreja. Ei jovem, a tristeza não vai matar o teu chamado. Aquele convite de Satanás não vai matar o teu chamado. Permaneça em Jerusalém. Só quem crê, só quem crê, só quem crê. Levanta a mão, abre a boca e permaneça.
Ai meu Deus, eu estou sentindo graça aqui. Ele marcou esse culto de jovens para trazer de volta para Jerusalém pessoas que estavam saindo, pessoas que estavam afastando. Papai está mandando eu liberar. Se você crer, vai pegar. Vai voltar a falar em línguas estranhas como falava. Vai voltar a pregar como pregava. Vai voltar a cantar como cantava. Vai voltar a jejuar como jejuava. Vai voltar a orar como orava. O teu lugar é Jerusalém. Permaneça. Tem pessoas que por causa da tristeza abrem mão da família, abrem mão de filhos, abrem mão de ministério, por causa da decepção, abre mão de projetos que um dia Deus colocou na tua vida. Ei, deixa eu te dizer algo aqui. Um dia, quando eu comecei o meu ministério, uma pessoa da minha casa chegou para mim e disse: para com isso, vai dedicar a tua faculdade, tu não vai conseguir ir muito longe, Deus não vai conseguir te sustentar. Veio da pessoa que eu menos esperava. A tristeza invadiu a minha alma e eu falei: nunca mais eu prego. Nunca mais eu prego. Meu lugar é lá no último banco. Só de eu ir na igreja no domingo tá bom. Uma semana depois chega uma profeta de Deus e diz: o teu lugar é Jerusalém. Não permita que palavras de tristeza te afastem do local da promessa. Levante as duas mãos, por favor. Papai está mandando eu dizer para alguns corações aqui nessa noite: não permita que palavras negativas te tirem de Jerusalém. Não permita que palavras negativas te afastem do Espírito Santo. Não permita que palavras negativas matem o ministério que tem dentro de você. Não permita que a tristeza mate aquilo que Deus colocou na tua mão. Reaja e permaneça no centro, na vontade, no alvo que Deus tem preparado para você. Recebe a palavra, recebe a palavra. Permaneça. Tem dois discípulos mudando a rota deles por causa da tristeza. Aí Jesus está indo lá, sabe fazer o quê? Recalcular a rota de dois que estão se perdendo. Eu gosto disso, pega isso aqui. Quem já utilizou o aplicativo Maps ou Waze de GPS, me dê um sinal com a sua mão. Algum aplicativo de GPS? Pronto, alguns irmãos. Mas os que nunca usaram vão me entender. Quando você abre o aplicativo de GPS e coloca uma localização, nós saímos de Conquista, não usamos GPS, mas eu estou trazendo algo hipotético. Coloca lá, Conquista até Potiraguá. Ele vai dar a rota. Se você, no meio do caminho, entrar na rua errada, errar o caminho, no aplicativo vai aparecer, quem é bom já vai dar um glória. No aplicativo vai aparecer o seguinte: recalculando a rota. Eu vou aplicar, sabe o que papai está mandando eu te dizer? Ei, por mais que você errou o caminho, por mais que você errou a rota que eu tinha preparado para você, por mais que a tristeza está te fazendo desviar do alvo que eu tenho preparado para a tua vida, o destino ele não se modifica. A rota vai ser recalculada para te trazer de volta para Jerusalém. Duas pessoas entenderam essa palavra, levante as duas mãos por favor. Papai te trouxe aqui para te dizer: hoje eu estou recalculando a tua rota, hoje eu estou te trazendo de volta para o objetivo. A tristeza não vai te matar, a ansiedade
saudade não vai matar, decepção não vai afastar. Recalcula a rota, recalcula a rota, recalcula a rota, recalcula a rota e volta para o local da promessa, da promessa, da promessa. Tem duas pessoas recebendo. Papai te trouxe aqui para te dizer: recebe renovo, recebe renovo, recebe renovo, recebe renovo. O destino é o mesmo, não mudou. O destino é o mesmo, não mudou. O destino é Jerusalém. Quem quer ir para lá, 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 eu vou lhe convidar, por favor. Eu vou lhe convidar, por favor. Durante 10 segundos, levanta a tua mão e abre a tua boca. Durante 10 segundos, levanta a mão e abre a boca. Enquanto a igreja estiver adorando, papai está recalculando rota aí, ó. Papai está recalculando rota aqui no grupo de jovens. Enquanto a igreja estiver adorando, ele está recalculando a tua rota. Ele está recalculando a tua rota. Volta para Jerusalém. Espírito Santo de Deus, que fala na minha boca aqui agora. Papai está mandando eu te dizer: ei filha, a promessa não mudou, volta para o lugar. A promessa não mudou, volta para o lugar. A aliança não foi quebrada, volta para o lugar. Vai voltar a cantar, a promessa não morreu. Vai voltar a pregar, a promessa não morreu. Ainda vai ser pastor, a promessa não morreu. Aquela faculdade é tua, a promessa não morreu. O teu sonho ainda está vivo, a promessa não morreu. Eu vou deixar tu adorar, eu vou deixar tu adorar, eu vou deixar tu adorar. Deixa essas lágrimas descerem, deixa essas lágrimas descerem. É papai recalculando a tua roda. Ei, Jesus poderia aparecer primeiro, pega isso, para Maria, sua mãe. Jesus poderia aparecer primeiro para João, o seu mais próximo. Jesus poderia aparecer primeiro para Pedro. Ele tinha pessoas melhores para encontrar, mas ele vendo que tem dois se perdendo do caminho, ele vai até o encontro para trazer de volta. Ai meu Deus, você não entendeu isso aqui. Ele poderia aparecer para Pedro primeiro, ele poderia aparecer para João primeiro, mas sabendo que tem dois se perdendo, ele vai até o encontro para recalcular a rota. Papai está mandando eu te dizer: tem pessoas melhores que você, tem pessoas mais inteligentes que você, tem pessoas mais habilidosas do que você, mas aquele que liberou uma palavra profética, papai não abandona. Ele vai até o caminho de Emaús trazer de volta, trazer de volta. Papai marcou esse encontro para te dizer: ainda que esteja errando o caminho, eu vou te encontrar, eu vou te encontrar, eu vou te encontrar, porque o teu lugar é aqui. Ele é especialista em recalcular a rota. Tem dois tristes caminhando, e a tristeza vem para todos nós. Eu que estou pregando, você que me ouve, o patrão, o funcionário, o pastor, as ovelhas, todos passam pelos momentos de tristeza. Mas você tem dois caminhos para seguir com a tristeza. Você tem dois caminhos, eu vou te dar o que você quer aqui. O primeiro caminho da tristeza é do Salmo 137, que a palavra de Deus vai dizer: junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Olha a tristeza aí. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos. Tristeza, lágrima, dor. Se assentaram e choraram. Se assentaram e choraram. Aí vem a outra versão, você escolhe se você vai querer pegar ou não. Quem é bom de Bíblia vai dar um glória.
Salmo 126. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. Eu ouvi 2 glórias, eu vou melhorar isso aqui. Salmo 137, está chorando e eles estão assentados. Salmo 126, mesmo chorando, eles estão caminhando. Eles estão caminhando. Eles estão caminhando. Eles estão caminhando. Levanta a tua mão, por favor. Papai marcou esse culto para te dizer: mesmo na lágrima não para. Mesmo na lágrima não para. Continua andando, continua andando, continua andando, continua andando. Continua andando, porque aquele que está debaixo da palavra, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você fica de pé, a promessa fica de pé, a tua casa fica em pé. Recebe o renovo na tristeza, recebe alegria na tristeza, recebe refrigério no meio da dor e permaneça. Eu vou caminhar para o final, vou caminhar. O pastor me deu tempo, mas eu vou terminar. Jesus está caminhando com os dois tristes. E no meio do caminho Jesus vai pregando para eles desde Moisés até os profetas. Jesus vai no meio do caminho pregando, irmão. Toma a Bíblia, toma a Bíblia, toma a Bíblia. No meio do caminho, toma a Bíblia, toma a Bíblia, toma a Bíblia. Sabe por quê? Porque Jesus sabe que o que traz alegria para o coração não é o São João, é a palavra. Jesus sabe que o que traz alegria para o coração não é o álcool, é a palavra. Jesus sabe o que traz alegria para o coração não é maconha, não é cocaína, é a palavra. Jesus sabe que o que traz alegria para o coração não é o congresso, isso é muito bom, mas o que traz alegria é a palavra. Jesus sabe que o que traz alegria não é você assistir o jogo do Flamengo, é a palavra. Jesus sabe que o que traz alegria não é para você ir para a academia, cuidar do teu corpo, isso é muito bom, mas o que traz alegria é a palavra. Jesus sabe que o que traz alegria não é os teus sonhos serem realizados, é a palavra. Toma a Bíblia, toma a Bíblia, toma a Bíblia, toma a palavra e toma a palavra. Aí chega em Emaús. Chegando em Emaús, a palavra diz que Jesus queria seguir o caminho dele. Eu vou seguir minha viagem. Mas os dois que não estão mais tristes porque receberam porção da palavra, chega para Jesus e diz: fica, Jesus, mais um pouquinho. Quando Jesus chega na porta da casa deles, eles dizem: fica, Jesus, mais um pouquinho. Porque aquele que se relaciona com a palavra não consegue viver longe. Pode até se afastar pela tristeza, mas a palavra traz de volta. Pode até se afastar momentaneamente, mas Jesus traz de volta. Pode até se afastar um pouquinho, mas Jesus traz de volta. Ele deixa as 99 e foi até o encontro te trazer de volta. Você lembra quando Ele te tirou daquele bar, varão? Você lembra quando Ele te tirou daquele puteiro, irmão? Você lembra quando Ele te tirou daquele prostíbulo? Você lembra quando Ele te tirou do bar? Você lembra quando Ele te tirou do carnaval? Você lembra quando Ele te tirou da morte e te trouxe para o caminho eterno da vida, de água em abundância? Ele trouxe. Aí sabe o que vai acontecer? Eu fecho aqui a Bíblia. Jesus entra. Eles pediram: fica, Jesus, mais um pouquinho. Jesus entra na casa. Entrando na casa, quem é bom de Bíblia vai dar uma glória bem forte. Entrou na casa. Pastor Washington, na casa deles,
Jesus senta-se à mesa. Na mesa dos dois tem um pão. Jesus pega o pão que está na mesa. Quem é bom vai dar glória. Pega o pão, reparte o pão, dá aos dois, dá graça e serve aos dois. Quando Jesus serve o pão, eles reconhecem quem é Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque a mesa, o pão e o vinho revela a identidade de Jesus. Duas pessoas já identificaram quem é Ele. A mesa revela quem é Ele. A presença revela quem é Ele. O pão partido revela quem é Ele. O vinho liberado revela quem é Ele. Cadê aqueles que sabem quem é Ele? Cadê aqueles que sabem quem é Ele? Cadê aqueles que sabem a identidade dEle? Já foi revelada, já foi revelada, já foi revelada. Se você crê, levanta a tua mão, abra a boca e adora. A mesa revela quem Ele é. Aí, pega o detalhe, eu vou fechar. Quando a identidade de Jesus é revelada, Jesus some. Pega isso aqui. Aí a palavra de Deus diz que na mesma hora os dois discípulos voltaram para Jerusalém. Ei, olhe para mim. Não foi segunda-feira, na mesma hora. Não foi no culto de ensino, foi na mesma hora. Eles não deixaram para o próximo domingo, foi na mesma hora. Papai está lhe perguntando: quer ser revestido? Tem que ser agora. Quer falar em línguas? A chance é agora. Quer ser salvo? Ele está te dando a chance agora. Volta para Ele, seja cheio agora. Receba o batismo do Espírito Santo agora, 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 agora. Retorna para Jerusalém agora. E eu vou encerrar. Aí eles voltam para Jerusalém. Lembra da introdução? A promessa? Ficar em Jerusalém. Deus tinha algo para aqueles dois que estavam saindo do caminho. Mas Jesus recalculou a volta e eles estão voltando para Jerusalém. Em Jerusalém ele se reúne com os outros discípulos, com Maria e mais alguns irmãos, totalizando 120. Eles ficam em Jerusalém por 40 dias e começam a orar dizendo: vem Espírito Santo. Tem alguém para clamar comigo? Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Tinham dois se perdendo, mas Jesus trouxe de volta. E agora eles estão orando: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente ouviu-se no céu um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheram a casa que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito. Recebe o renovo, recebe o batismo, recebe a graça, recebe o poder agora. Dan, prepara o louvor, Dan. A igreja fica em pé em nome de Jesus. Deus te chamou para esse culto aqui para recalcular a rota. Essa palavra não é só para quem está fora da igreja, é para quem está dentro.
Porque tem muitos que mesmo aqui dentro estão se perdendo no caminho. E Jesus marcou esse culto para te trazer para Jerusalém, para você ser cheio do Espírito Santo. Os jovens que não são batizados no Espírito Santo, toda a igreja que não é batizada no Espírito Santo, me dê um sinalzinho com a sua mão. Toda a igreja, os jovens e toda a igreja